Fala pessoal, tudo bem? Chegamos aqui no último dia do desafio de 180 dias que eu fiz. Quem me acompanhou, acompanhou. Quem não acompanhou pode só assistir e ver os resultados do que faz 180 dias com alguns objetivos e o que acontece com a vida da gente quando a gente acompanha ela, registra e faz algumas tentativas. Diferentes do que a gente vinha fazendo, quando você se encontra um pouco perdido e não sabe para onde vai, nem para onde vem, e enfim, né, tentando dar essa, assim, eu preparei algumas coisas aqui, eu vou falando e vamos destrinchando como é que foi esse período, e afinal de contas, né, quem é que não quer mudar de vida? Ah, não, mas eu já tenho tudo que eu tenho. Então tá legal, beleza. Né? Mas no geral a gente sempre está procurando algum tipo de evolução, não importa o campo, né? Que nem já no meu caso eram vários campos que eu estava buscando aí uma evolução e que nem eu coloquei aqui no meu caderno aqui antes de começar a gravar aqui, dividi em algumas partes nos objetivos que eu atingi, nos que eu atingi em parte e os que eu não atingi também. Tá? Nem tudo foi possível como eu gostaria, mas foi muito legal ter feito isso, porque eu me descobri demais durante esse período. Então, sem enrolação, vamos começar falando dos objetivos que eu atingi. Então, eu me propus inicialmente a ler 10 livros. Esses livros eles estavam envolvidos em diversos assuntos, todos basicamente voltados para desenvolvimento pessoal, né, e alguns um pouquinho mais técnico, mas praticamente desenvolvimento pessoal. No final dá para até contar como desenvolvimento pessoal também. Tá? Então, dos 10 que eu me propus a ler, eu li 12, inclusive. Poderia ter lido até mais, mas depois no final, de acordo com o novo objetivo que eu defini nesse período de conhecimento pessoal e aprendizado, então a minha leitura passou a ser de outro tipo de material, e nesse momento, então, os livros ficaram um pouquinho de lado. O que eu incorporei na minha rotina foi a atividade física. Então, nesses últimos 6 meses, eu pratico atividade física em torno de 5 a 6 vezes por semana. Né? Deixa eu fechar uma porta aqui que vai diminuir o ruído. Acabei esquecendo de fechar aqui antes de começar a gravar. E agora preciso olhar se está gravando mesmo. Ah, tá gravando. Era só o que faltava. Cara, atrapalhado, né? 6 meses gravando vídeo e ainda tô meio atrapalhado. Mas tudo bem. Então, atividade física é em torno de 20 minutos, tá? Eu faço ela em casa. Por um período grande eu fiz caminhadas também. Na última parte eu não pude fazer mais caminhadas porque começou uma super reforma aqui na avenida onde eu moro e não tinha como sair a pé. Então eu tinha que pegar o carro, me deslocar até uma rua abaixo, e isso ia me tomar mais tempo do que eu tinha disponível, porque o horário que eu escolhi para fazer isso é de manhã cedo, antes de ir trabalhar ainda. Fora as outras atividades também, que eu fazia leitura de manhã cedo, tudo para não deixar de fazer, eu abandonei a caminhada e continuei fazendo em casa, exercícios com o meu próprio peso, por exemplo, flexão de braço, e também os meus halteres aqui, eu me virei, bolei um treino aí de 20 minutinhos por dia, né, utilizando 3 treinos diferentes, e enfim, eles fazem parte da minha rotina. Essa semana eu tive uma semana um pouco atrapalhada, eu estava 3 dias sem fazer, eu já estava sentindo, o corpo estava pedindo, você precisa fazer isso. E eu comecei a fazer de novo ontem, e hoje já fiz de novo, então eu sei que isso faz parte da minha rotina mesmo, consegui trazer para mim. A outra coisa que eu também consegui colocar foi uma meditação frequente, basicamente essa é todo dia, também de manhã cedo, normalmente era a minha primeira atividade. Nas últimas semanas agora eu, na parte da manhã está um pouquinho mais fácil começar a minha outra atividade nova, que eu vou revelar um pouco mais à frente, e eu estou fazendo ela meio-dia, nos últimos minutos do meu almoço, eu estou no trabalho mesmo,
Então eu tenho tempo lá e silêncio suficiente para fazer uma meditação bem tranquila. Tá legal? Então o que ela me ajudou? A meditação ajudou a acalmar a mente, obviamente, mas o corpo também. Então eu atribuo também muito a ela a parte de que eu tomava remédio de pressão por mais de 10 anos aí, e claro, com um pouco da redução do peso, que eu já vou falar em seguida, mas a meditação, então minha pressão está hiperregulada, não estou tomando remédio mais, então, indicado, claro, pelo próprio médico, não foi por conta, mas eu nunca mais medi a pressão, estava alta. Normalmente é 12/8, que é o bem o normal, batimentos está ali entre os 68, 62, tá 100%, tá muito bom. Tá? Então, esses são os objetivos que eu consegui atingir. Eles atingiram, supriram toda a minha intenção inicial. O que eu atingi em parte? É claro que eu dei uma viajada na minha ideia e na parte de perder peso. Qual que é a minha viajada? Em 6 meses eu queria perder 24 quilos. Isso dá uma média aí de 6 vezes 4, 24. Seriam 4 quilos por mês. No começo eu até perdi, mas já no segundo mês, primeiro e segundo mês vamos dizer, eu consegui atingir a média, só que depois veio o final do ano, e aí eu dei uma enrolada e festa, e aí eu ganhei um pouco de peso, depois perdi, depois não consegui mais fazer bem direitinho, enfim, achei um jeito certo, com mais tranquilidade, e ali eu já estava com a cabeça um pouco mais no lugar, e eu fiz uma coisa mais coerente e disse, não, você não precisa perder 24 quilos nos 6 meses. Talvez dentro de alguns anos perder 24 quilos vai ficar um pouco mais palpável, né? A gente fazer esse tipo de coisa. Mas então, ao final desse desafio, eu tenho 8 quilos perdidos. Então, para mim, que sou uma pessoa que sempre fui acima do peso, no final de 6 meses saber que estou 8 quilos abaixo do que eu estava inicialmente, é maravilhoso, né? Então, eu tive um efeito colateral do tipo da dieta que eu escolhi fazer, que foi basicamente deixar carboidrato de lado, totalmente, né? Eventualmente eu como, né? Mas ele não faz parte do meu dia a dia, e realmente assim, agora nós vamos ter vamos num aniversário de alguém que convidou. Poxa, eu não posso exigir lá a minha dieta. Eu posso não comer, mas eu posso, né, não comer nada. Ou se tiver o que eu tento me adaptar o melhor possível, mas não dá, ok, aquela refeição deu errado, a próxima tá certa e segue o jogo. E assim deu certo, eu tô conseguindo aí me manter, perdi mais 1 quilo aí nos últimos 2 meses aí, 1 quilo cada mês, então tá indo num caminho bem bom, né? Eu me achei nesse sentido. E agora, dos objetivos que eu tinha colocado, um deles eu não atingi, e seria o objetivo da renda extra. Eu tinha escolhido o YouTube para fazer isso. Eu já tinha um canal monetizado quando eu comecei o desafio. Um dos livros, até já vou falar já dele, que eu tinha lido ali, foi A Fórmula do YouTube. Esse livro, realmente ele é sensacional, ele ensina, se você quer fazer YouTube, não precisa comprar nenhum curso, porque os cursos, eles simplesmente, eles te contam esse livro. Então, se você comprar o livro, você resolve a tua vida e você interpreta um pouco mais do teu jeito e sai um pouco do sensacionalismo que o pessoal vende nesses cursos aí que, poxa, é bem complicado. Enfim, entre as tentativas, as mudanças do YouTube ali no mês de dezembro, fui desmonetizado o meu canal, eu estava tentando embalar com esse canal aqui mesmo, se você acompanhar outros vídeos aqui anteriores, vocês vão ver que eu estava tentando ir para um caminho, mas eu fui encontrando outras respostas que eu buscava, claro, né? E eu entendi que não era esse o meu caminho. Eu já tinha tentado muitas outras rendas extras muito antes de, né, já há alguns anos tentando, né? Tentei vender como afiliado, daí eu só estava fazendo YouTube, afiliado de mais jeitos com Google Ads, com Facebook Ads, com tentativas orgânicas, enfim. E sempre ganhei uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas gastei mais do que ganhei. Então essa foi a minha última tentativa até mudar o meu pensamento, entender um pouco mais sobre a vida
no longo prazo e parar de querer resolver tudo tão rápido. Também, para quem não sabe, dentro de um contexto, eu também tive uma empresa, né, empreendi por 16 anos, na pandemia tive problemas, né, no pós-pandemia não consegui mais recuperar minhas vendas como elas aconteciam antes, e acabei né, fechando o negócio. Enfim, sobraram dívidas e vendi minha casa, muita coisa aconteceu. Depois a retomada não é muito fácil, por isso a pressa de fazer alguma coisa que dê dinheiro rápido, que dê mais dinheiro e tudo, mas então esse desafio serviu realmente para me centrar de novo e espero que sirva de exemplo para quem eventualmente tem a mesma dificuldade que eu e, enfim, vamos tentar melhorar isso aí todo dia mesmo assim, né? Então esse foi um objetivo que eu não consegui, a renda extra realmente ela não aconteceu, ainda a que eu estava tendo renda ali, que era um canal de YouTube em espanhol ainda, ele não funcionou, né? Fui desmonetizado, até poderia repetir agora, mas eu não trabalhei mais nele, eu teria que mudar o jeito que eu fazia o conteúdo nele, e eu já tinha mudado, era de ideia essa altura, então vou seguir com a minha ideia agora, que eu acredito que a minha família ficou muito mais tranquila do que eu estava deixando todo mundo assim um pouquinho, talvez, com um certo receio, porque quando a gente vai indo para o caminho que não existe uma certeza e nenhuma garantia duradoura, eu poderia talvez ganhar muito dinheiro e talvez perder na mesma velocidade, né? Então, enfim, vamos continuar. O que mais eu preparei aqui? Tem alguns aprendizados extras, eu vou misturar aqui um pouco com a leitura dos livros, né? Mas eu coloco aqui que, no geral, a gente entende que para a gente não sentir essa sensação da estagnação, é porque a gente estagna mesmo, a gente para de fazer tudo, né? De repente eu parei de estudar, foram mais de 10 anos sem estudar, né? Lia os livros, um aqui, outro ali e tudo mais, mas não tem por que a gente deixar de aprender, né? A gente tem que aprender o tempo todo, tá estudando coisas novas, aperfeiçoando as velhas e melhorando isso aí. Esse é o que vai tirar a sensação da estagnação na vida. Agora eu vou falar um pouquinho assim, como é que eu vou te dizer? Qual foi o resultado que eu fui atingindo e de que maneira. Então, como eu coloquei aqui, criar hábitos era essencial para ter uma mudança. Você vai ter que mudar. Você não vai poder ficar fazendo as mesmas coisas, né? Tratando tudo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas erradas, vamos dizer assim, ou mesmo que não sejam erradas, mas você não está chegando onde você quer, então você vai ter que criar novos hábitos, ok? Então, para isso, foi o meu primeiro livro, depois, claro, ali da fórmula do YouTube, então veio Hábitos Atômicos e O Milagre da Manhã. Esse aqui já é um segundo livro do Milagre da Manhã, o primeiro eu já tinha lido há alguns anos, mas esse aqui ainda diz para se tornar um milionário. Basicamente é o Milagre da Manhã com alguns acréscimos ali. Eles ensinam a gente a criar outros hábitos, mudar, de que maneira você vai mudar um hábito, como é que eu vou começar a acordar de manhã cedo, né? Como é que eu vou conseguir fazer, ensina coisas desde coisas simples, coloca o despertador longe, vai ter que levantar da cama para desligar ele. Aí você já levantou, agora levantou, vai. Entendeu? A mesma coisa, eu não consigo fazer tantas coisas. Então ele ensina a empilhar alguns hábitos, de repente você vai caminhar, nessa hora, em vez de você ficar escutando uma música, é hora de você colocar um audiolivro para escutar, se você não está conseguindo ler também, né? Ou talvez até você está fazendo algum curso, alguma coisa, aproveita aquele momento, coloca o áudio ali, vai caminhando e aprendendo ao mesmo tempo, né? Ou para você conseguir sair para caminhar de manhã, poxa, prepara-se teu material à noite já, tênis e a roupa de caminhar, já deixa ele ali no sofá do lado da saída de casa, quando você der de cara com aquilo, opa, tá tudo aqui, é só pôr a roupa e sair. Então você também vai, desde essas coisas simples, né, até a gente entender que só depois de um certo tempo, não tem um prazo
existem várias teorias, 7 dias, outro é 21 dias, outro é 3 meses, enfim, como eu falei, eu incorporei na minha vida vários hábitos novos, o da meditação, por exemplo, o da atividade física e o da leitura, estudar, né? Esses 3 hábitos, eles entraram com tudo, eles ocuparam um espaço muito grande da minha vida, então estou muito feliz. Esses 2 livros recomendados para essa parte. Para melhorar relacionamentos pessoais e profissionais, então esse livro aqui que me surpreendeu, disparado, o que mais me surpreendeu, eu esperava outra coisa, é um livro super antigo, tá? Deixa eu ver se ele tem a data aqui que foi escrito o livro, eu não vou nem perder tempo aqui, mas 1936, tá? Então eu esperava uma coisa antiquada, um pouco ultrapassada, mas como é muito comentado esse livro aqui, eu pensei, poxa, eu acho que está na hora de eu ler esse livro. E realmente, ele te ensina a você ser uma pessoa excelente. Eu tenho certeza que se eu conhecer alguma pessoa que se comporta como esse livro aqui diz, eu vou querer ser amigo dessa pessoa, porque vai se tornar uma pessoa muito agradável. Então, se você melhorar em alguns pontos que nem sugere aqui, as pessoas vão querer se relacionar contigo, tá? Eu trabalho muito em cima disso aqui, mas eu não vou falar de mim nesse sentido, porque que nem eu ainda disse para minha esposa, assim, quem é uma pessoa boa não vai dizer por aí, eu sou uma pessoa boa. Provavelmente as outras pessoas que concluam isso, mas não vai precisar dizer nada, né? Vamos deixar para os outros julgar a gente se quiserem, também se não quiserem, tá tudo bem também, né? Então, aí vem o próximo passo de tudo isso, como é que eu vou poder focar em uma coisa e parar de me perder e querer fazer tudo ao mesmo tempo e sem ser uma coisa assim organizada, né? Então aqui são 2 livros sensacionais, a única coisa ensina você a focar, abandona as outras coisas e foca numa coisa, existe uma coisa que é principal aqui, então por que você não está dando foco para aquela coisa? Né? E Essencialismo, outro livro que basicamente ele diz, com outras palavras, o que diz a única coisa, você tem que focar no que é essencial. Para de perder tempo com trivialidades da vida e foca no essencial, no principal, no que vai te levar para o teu próximo passo, né? Então, assim a gente vai organizando, criando hábitos, aprendendo a se comportar como pessoa perante a sociedade, se concentrando no que é o teu objetivo de verdade. Aqui vai ajudar você a pensar, porque às vezes você acha que sabe o que é teu objetivo e na verdade você nem sabe o que é o teu objetivo, né? Mas agora vou partindo para o próximo já. Quando a gente está desorganizado, assim como eu vinha também, você precisa de vários nortes para várias áreas, né? Aqui a gente até falou, né, no fato de criar hábitos, falei hábitos bem pessoais, mas os hábitos eles invadem o campo profissional, eles invadem o teu campo intelectual e o teu lado pessoal. Então tem tudo isso envolvido, né? A mesma coisa vai valer para a única coisa aqui, o essencialismo vale para tudo. Não é, a tua vida não é só uma coisa, né? A gente sabe que a gente tem a vida, se você ainda estuda, tem a vida escolar, se você, mesmo que seja, né, tanto faz, se você está lá no 2º grau, se você está na faculdade, né, ou fazendo outro tipo de estudo aí, técnico, enfim. Então, independe da idade também, né? Mas você precisa se organizar. E uma das partes que, para mim, era necessário organização é a parte financeira. Então, Os Segredos da Mente Milionária, ele recomenda ler esse livro durante o ano inteiro, não recomendo, porque senão a gente realmente não grava, né? Mas tem algumas coisas que sim, a gente grava e não deixa de fazer mais, e começa a organizar. E outro livro que é maravilhoso, não estava inicialmente na minha escolha de livros para esse período, mas O Homem Mais Rico da Babilônia,
com forma de histórias, ele faz você perceber algumas coisas que voltadas para esse lado de como é que eu vou enriquecer, né? Se eu não guardo, se eu não consigo nem viver com o que eu ganho. Então a gente tem que aprender a viver com o que a gente ganha. Aí a gente tem que aprender a guardar um pouco desse dinheiro ainda, viver com aquilo, tirando um décimo pelo menos, e a partir daí, né? Essa é uma das lições, está nos 2 livros essa lição. Então eles se conectam muito bem e te dão bastante norte para esse lado financeiro. Se você também tem alguma dúvida, dificuldade nesse lado, recomendo os 2 livros, tá? Agora, se você mas eu só quero comprar um, então vai no Segredos da Mente Milionária, ele é um pouquinho mais claro, vamos dizer assim, porque o Homem Mais Rico da Babilônia conta uma história. Então você vai ter que se identificar muitas vezes para daí você ir tentando escolher, adivinhar, vamos dizer assim, né, de que maneira fazer. Mas os Segredos da Mente Milionária, ele já te esclarece isso de cara. Tá? Então o próximo passo foi aprender a ter uma liberdade pessoal. Então isso eu já tinha outro livro do Dom Miguel Ruiz, e esse livro aqui estava na minha mira, chama-se Os 4 Compromissos. Quais são os 4 compromissos e por que isso vai te dar liberdade pessoal? Só eu te dizendo os 4 compromissos você já vai entender. Seja impecável com a sua palavra. Prometeu, cumpra. Basicamente é isso. Não leve nada para o lado pessoal. Sabe aquela coisa assim, o fulano falou não sei o quê. Cara, não leva para o lado pessoal, deixa para lá. Grandes coisas. Falou, passou. Não preciso conviver com essa pessoa provavelmente o tempo todo. Deixa para lá, não é pessoal. E nem tudo, às vezes não era nem para te atingir. Falou, tentando reclamar de alguém, e você puxou pro teu lado. Fulano falou não sei o quê. E não tem nada a ver, não leva pro lado pessoal, simplesmente não leva. Não tem como. Então tá bom, viva aí incomodado, mas, cara, tem como. Só esquece. Não leva pro lado pessoal. Né? A mesma coisa, muito parecido aqui, é não tire conclusões. Que seria esse, né? Uma hora você tirou conclusão que era pro lado pessoal. Então, não tira conclusões de uma história, não inventa uma história. Vai lá conversar com a pessoa. Vai lá tirar a satisfação se você quer, mas senão você não precisa fazer isso também. Mas para de tirar conclusões, inventar. A gente inventa, como é que pode, né? O cérebro começa a pensar e começa a fazer uma história toda ali dentro e na verdade, se você ficar quieto e esperar tudo acontecer, depois você vai ver, poxa, não tinha nada a ver com o que eu falei. É claro que eventualmente pode ser que tinha a ver, mas por que você vai perder tempo fazendo isso? Não consigo imaginar um porquê. Vai inventar. Se você começar a inventar uma história na sua cabeça agora, então você já se enquadra aqui, não tire conclusões. E dê sempre o melhor de si, porque realmente não adianta a gente reclamar que alguma coisa não está acontecendo, que a vida não está andando, ou que se você nem está fazendo nada, não está dando, e se estiver fazendo, está dando o melhor de si mesmo? Será que você não pode ser melhor ainda? O outro foi promovido, mas eu estou há mais tempo na empresa. Mas tem um porquê. Mas tudo bem, ele pode ser o sobrinho do chefe. Ok, daí você não tem muita chance contra isso mesmo. Mas será que você está dando o melhor de si? Será que você não vai conseguir, então, dando o melhor de si, uma melhor posição ali na empresa, ou talvez em outra, ou talvez de outra maneira que você consiga, né, agregar na tua vida? Mas enfim, os 4 compromissos, eles são simples. E você, colocando isso na tua vida, você vai ver uma sensação de flutuar, gente. É que a gente realmente sai um peso de cima da gente. A gente não tem mais nada para se incomodar nesse sentido, né? Nesse sentido que seria a liberdade pessoal, você se liberta, tua mente se liberta de um monte de crenças e invenções que só estão na cabeça da gente. Beleza? Maravilhoso. E por último, ele foi criado, sempre foi uma curiosidade minha, eu queria ler esse box aqui. Box de criatividade do Austin Kleon. Tá? Então, ele foi criado para... A ideia dele é para artistas. Tá?
só que ele funciona para artistas, para empreendedores, seja do mercado digital, seja do mercado de físico, né? Ou seja, na prestação de serviço, ou seja, vai funcionar para qualquer coisa. O primeiro livro é Roube como um Artista, que nada mais, nada menos quer dizer que você pode se inspirar na ideia pronta e bem-sucedida de alguém para fazer o teu negócio. Seja ele um negócio, seja ele uma arte, né? Por que você precisa inventar uma coisa do zero? Criar um conceito totalmente novo e dar com a cara na porta, né? As pessoas talvez não estão preparadas para aquilo. Então talvez você precise pensar um pouco mais nesse sentido. Roube como um artista. Ou seja, deixe-se, né, escolha as tuas influências. Conte quem são as tuas influências, não tem problema. Não faça uma cópia também, né? Não seja um cretino fazer uma cópia e querer ganhar dinheiro com a ideia do outro. Mas não precisa, enfim, quebrar a cabeça para inventar uma coisa que depois ninguém gostou e você gastou todo o teu tempo, o teu dinheiro e tudo e não teve retorno. Isso com certeza vai ser muito mais frustrante. E talvez se você começar por aqui, você no futuro vai poder estar criando a tua ideia, só que aí você já está inserido no mercado, seja ele da arte, seja ele do comércio, do serviço ou de qualquer outra coisa, né? Então tá, e claro, depois de você criar o teu produto, serviço ou arte, você vai ter que mostrar o seu trabalho. Tive que ler aqui porque aqui atrás não estava, né? Mostre o seu trabalho, ou seja, simples assim, né? Já é um livro um pouco mais, são livros simples, ler livro, esse Roube com um Artista é livro para você ler num dia, se você parar ali, não precisa do dia inteiro, tá? Eu digo só num dia porque você vai numa parada, vai ler ele, né? Mas o Mostre o Seu Trabalho é um livro já um pouco mais espesso do que o outro, mas na mesma leveza com bastante imagens, com bastante coisas escritas em formas de mapas mentais ou outras grandes títulos e tudo mais, mas basicamente é só isso mesmo. Mas fez o trabalho, agora você precisa mostrar. E basicamente hoje, com a internet, as tuas chances são muito iguais com qualquer pessoa, né? Então, em qualquer campo você pode mostrar. É claro que vai depender um pouquinho de um estudo ou de contratar alguém que faça para você, mas você precisa mostrar o trabalho. Que talvez o outro fez um trabalho melhor que você, mas se ele não está mostrando, quem mostrar vai vender. Tá? Então é assim mesmo, é sem segredo, desse jeito. E claro, o último aqui da série, do box no caso, siga em frente. Ou seja, vão ter bons momentos, maus momentos, mas não é tempo de desistir, né? Então a ideia aqui é te incentivar a ir seguindo em frente, se inspira. Até aqui você se inspirou em alguns, mas não pare de consumir conteúdo, né, da tua área, seja ela artística, seja ela, né, um comércio. Você vai ter que ir aprendendo o tempo todo, se inspirando de novo, vendo o que está dando certo, o que as pessoas querem, o que as pessoas não querem. Então você precisa que essas coisas comecem a se renovar, né? E se uma hora não deu certo, não é hora de desistir ainda. Talvez é só hora de refazer a rota e seguir em frente, né? Refaz a rota. Eu mesmo, com esse desafio, eu imaginava uma coisa, quando no final o que aconteceu foi bem diferente do que eu esperava. Vamos tratar do que eu esperava aqui. Eu esperava que realmente eu estivesse fazendo uma renda extra, talvez pensando até em sair da CLT agora e ir para uma renda extra que tivesse, enfim, vingado e talvez eu ficasse até rico num curto espaço de tempo ou qualquer coisa parecida. É a viagem, a cabeça inventou essa história, ela queria inventar essa história. Essa era a história que fazia ela se acalmar.
né, que nem eu contei antes, talvez porque eu quebrei e tive tudo que eu conquistei até ali eu tive que me desfazer para poder equilibrar a minha vida, né, morar de aluguel, tenho as minhas coisas de dentro de casa, mas enfim, o morar de aluguel foi uma única opção naquele momento, e aqui estou, né, então vamos lá que eu tenho aqui uma conclusão do que eu cheguei ao final desses 6 meses aqui, e a conclusão básica é de que sim, eu mudei, eu não sou mais aquela pessoa de 6 meses atrás, muita coisa estava envolvida, agora até estava lembrando lá, uma das minhas grandes batalhas era com consumir menos refrigerante, Coca-Cola zero era o meu, poxa, foi muito difícil, eu consumo muito menos agora, eu não zerei ele, mas ele não tem mais a posição especial aqui na minha vida, o consumo de Coca aqui, e por influência a família consumiu menos também, e foi muito bom, né? Mas enfim, só porque eu acabei lembrando isso que era uma das minhas batalhas iniciais. Né, o consumo de álcool também eu já vinha diminuído, já tinha parado um ano inteiro, há uns anos atrás, a beber, aí eu diminui um pouco, daí de vez em quando, pegou o fim de semana passado, que era o de Páscoa, aí veio o meu irmão que mora fora, daí, faz um churrasco, não sei, eu bebi um pouco mais e tal, come um pouco mais, chegou na segunda-feira, voltei ao normal, e segue o baile, né? Então, o que foi a conclusão minha, então, o que eu falei que, eu vou contar mais no final, já dei spoiler em outros vídeos, na verdade, né? Mas, de alguma maneira, influenciado ou não por outras pessoas, mas ninguém me forçou a isso, mas o fato é que eu resolvi que a minha vida... Eu aprendi que, poxa, depois de ler 12 livros ali, eu terminei esses livros já no mês de fevereiro, então eu vi que eu conseguia consumir muito conteúdo e absorver bastante coisa deles, então de alguma maneira eu evoluí e entendi que se eu queria uma coisa mais a longo prazo, mais estável, eu troco de vez em quando uma ideia com as inteligências artificiais, né? Eu uso o ChatGPT, uso o Gemini ou Gemini, depende para quem, né, do Google, e eu acabei chegando à conclusão que estudar para concurso público, para mim, seria uma boa opção, ou seja, um projeto um pouco mais longo prazo, por quê? Porque eu preciso estudar, né, estava parado muito tempo, preciso estudar e preciso estudar muitas matérias, aprender muita coisa que eu nunca nem estudei, mas, enfim, estou estudando para a área fiscal, quero ver se eu consigo me colocar no menor espaço de tempo, claro, em alguma posição bem bacana aí, né, dentro dessa área, e claro, isso foi um aprendizado e uma conclusão que eu tirei depois de centrar, parar, a gente precisa de vez em quando, nesse período, cada mês eu parava e avaliava, né, tipo, poxa, como é que eu tô indo? Eu tô melhorando? Não tô, não, aqui tá indo bem, poxa, né, quando deu aquele reviravolta no YouTube, disse, será que eu quero viver isso aqui mesmo? Não quero. Já não fazia muito sentido, e mais um pouquinho eu disse, não, acho que o que faz sentido para mim mesmo é um plano de mais longo prazo, eu sei que eu tenho capacidade, eu sou capaz, né? Temos que fazer as afirmações também positivas, né? Não ser um cara super negativo e olhar tudo com um lado ruim. Tem um lado ruim, olha sempre pelo lado bom, olha só o lado bom, olha o lado bom, olha o lado bom de novo. Né? Então, às vezes o pessoal até me enche o saco, pô, mas você só vê o lado bom das coisas. Ué, é bem melhor, né? Do que ficar reclamando só. Reclamando é um caminho assim ruim, porque a gente vira uma pessoa reclamadora, e isso parece que enraiza na gente e fica muito profundo. Não acho legal. Né? E, enfim, foi maravilhoso ter feito esse período todo aí.
tá? Eu sei que cada um tem o seu caminho. Talvez alguém pense, mas você é burro, né? Fez todo esse negócio e tal, e agora vai estudar para concurso. Cara, eu precisava encontrar o meu caminho, tá? E hoje eu tenho certeza que é esse caminho. Mas e se para frente eu mudar de ideia? Porque alguma coisa aconteceu? Eu não sei se vai ser assim, mas eu preciso definir o meu caminho do agora, porque a gente só vive agora, né? Então a gente está no agora, vivendo ele, e quando estiver lá na frente também vai ser agora, né? Vocês entendem esse conceito? Enfim, então eu não preciso ficar só pensando em outra coisa, ou só a única coisa que eu amadureci realmente dentro de mim foi que um caminho fácil não é fácil, né? Eu não acredito muito em sorte, mas nesse ponto, alguns momentos parece que alguns têm mais sorte que o outro. Mas talvez ele só estava, né, que seria o que ele estava mais na hora certa e no lugar certo do que eu estive, né? Talvez eu cheguei um pouquinho atrasado e eu não consegui surfar aquela mesma onda, enfim. Mas sempre tem espaço para gente nova. Não todos incentivando, quer fazer YouTube, vai lá e faz mesmo. Né? Eu fui e fiz mesmo. Eu fiz e fiz, eu vou dizer para vocês, eu fiz por 2 anos. Eu já vinha fazendo YouTube há 2 anos. E infelizmente, eu acho que 2 anos é bom, né? Eu tentei, não deu. É hora de partir para outra mesmo, né? Foi ali que eu pensei, porque foi bem em dezembro que eu comecei, de 2 anos atrás, foi em 2023, dezembro. Dezembro desse ano, quando aconteceu a desmonetização do canal e tudo, foi ali que eu falei, pô, eu estou 2 anos tentando e não foi. Talvez eu possa considerar que eu precisaria mudar alguma coisa. Sinceramente, com um canal monetizado, eu achava que eu ia dar uma decolada, mas não foi o que aconteceu, foi bem o contrário. Então, foi assim que eu mudei. Né? Não mude o tempo todo, você não pode ficar mudando o tempo todo. Então pare mais, pare 1 mês, pare 2 meses e fica só pensando no que seria melhor. Faça uma lista. 1 folha, 2, 3, 5 folhas de caderno, com todas as tuas possibilidades. E aí você começa a arriscar elas, né? Use pensando numa única coisa e o essencialismo. Tá, qual que eu menos quero aqui? Vou escolher aqui, né? Vamos supor, vamos simplificar isso aqui. Eu escolhi 10 coisas que eu gostaria. E talvez eu exagerei 5 páginas. Dessas 10 coisas, eu vou riscar as 3 que eu descarto facilmente aqui, as 3 mais fáceis. Aí você vai ali e descarta. E assim você vai descartando a cada pouco. E depois, quando você chegar com menos opções, 2 ou 3, você já vai começar a listar, tipo, quais são os prós e quais são os contras de fazer isso, ou de fazer aquilo. Então eu listei, eu conversei, eu conversei com a família, eu disse, vocês concordam comigo? O que eu preciso que vocês entendam? Eu vou estar presente, mas eu vou estar ausente, porque eu vou estar em casa, mas eu vou ter que estar trancado lá no quarto, estudando, por meses, talvez anos a fio. Porque depende, mas o que você quer fazer tanto? Eu quero fazer uns concursos da área fiscal mais difíceis mesmo. Eles pagam mais, né? Eles têm certas coisas, e assim, eu tenho que ser de acordo com a minha formação também. Então eu tenho uma formação superior, mas eu não sou formado em contábeis, administração, coisas assim que a área fiscal, qualquer área fiscal permite. Então eu tenho que ir para alguma, né, principalmente municipal, que seria o mais fácil e mais perto. No geral, elas não permitem que eu acesse para essa área. Então, eu teria que ser formado realmente em conta. Eu sou formado em processos gerenciais. É uma... como é que se diz? Não é uma vertente, mas enfim, é uma parte da administração. Faz muito sentido, porém não é aceito em todo lugar. Então eu preciso estudar, né, concursos maiores, tipo talvez Receita Federal, mas tudo isso também não abre o tempo todo. Então tenho que esperar abrir um próximo concurso. Então eu sei que eu tenho um pouquinho de tempo e é aí que eu estou me dedicando e para atingir o meu objetivo. Né? Então voltando e finalizando agora, eu sei que cada um tem o seu caminho, eu espero que você encontre o seu caminho quanto antes. Né? Quem assistiu até agora, não sei nem quanto tempo está esse vídeo agora aqui, mas a ideia é incentivar. Tá? Esse canal não vai ser encerrado, ele vai permanecer à medida que... Eu só não tenho uma programação de continuação dele ainda, como era um plano anteriormente, mas ele vai ficar aí, de repente funcionando como uma espécie de registros aí, não vai ser exatamente um vlog, né? Porque o que eu vou fazer é
talvez quando der alguma ideia mais bacana ou alguma outra coisa, eu vou gravar um vídeo e vou postar aqui no canal, e sem compromisso, tá tudo certo. Teve uma mensagem bem legal aí de 2 dias atrás, que eu ainda não respondi também, que me incentivou a, né, bastante. Eu nem respondi porque eu vi ela hoje, antes de gravar, eu fui abrir o canal ali só para ver como é que tava. Devia, tinha mais um inscrito, são 55, mas tá tudo bem, né? 55 pessoas, e a gente sabe que nem chega em todas as pessoas, nem todos conseguem ver, e nem todos têm esse tempo disponível para assistir um cara chateando ali com as suas dificuldades e tal, mas eu acho que foi bem válido e realmente a gente se encontra perdido muitas vezes na vida. E a gente precisa se achar, e para se achar, a gente vai ter que parar e pensar. Então eu espero que você também consiga encontrar respostas para as suas perguntas, e tá tudo dentro de você, então não se preocupe que você vai encontrar, mas vai ter que parar e fazer. Tá legal? Um grande abraço e obrigado para quem me acompanhou aí desde o começo. Para quem não me acompanhou, obrigado por assistir o vídeo até agora, que foi sensacional. E se tiver alguma dúvida, sugestão ou quiser me xingar, pode colocar nos comentários aí, tá? Que se quiser se inscrever no canal, se inscreva, que à medida do possível, que nem eu falei, eu vou postar algum conteúdo aqui e espero sempre estar ajudando na evolução de alguém também, que essa também era a minha intenção, além de compartilhar o meu aprendizado e as minhas dificuldades durante esse caminho. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.